Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Acorda Mercado para você começar o seu dia muito bem informado. E ontem o Bovespa subiu 0,38%. Nos Estados Unidos, a Nasdaq subiu 1,38%. A gente vai entender por que a Bolsa Brasileira ter subido tem a ver com os Estados Unidos, tem a ver o que aconteceu por lá. Como eu falei, a Bolsa Brasileira bateu 157.923 pontos, se recuperando de duas quedas. Aliás, uma queda muito forte que tivemos esta semana. Por quê? Porque a inflação nos Estados Unidos veio abaixo do esperado. E olha só, se a inflação vem abaixo do esperado, o Banco Central norte-americano pode cortar juros, porque dá uma liberdade, dá um alívio. Porque imagina se essa inflação vem muito acima do esperado. O que acontece? Pô, olha só, a inflação está alta e eu preciso ter os juros altos para conter essa inflação. Mas foi o contrário. Então, com a inflação vindo abaixo do esperado, dá espaço ao Banco Central cortar juros e aí gera um otimismo na economia dos Estados Unidos. A gente sabe, se os Estados Unidos cortar mais juros do que se espera, é bom para todo mundo, é bom para o Brasil, é bom para todo o mercado. O dólar se manteve estável ali, 0,01% de alta, a R$ 5,52. O euro ele caiu 0,17% a R$ 6,47. O petróleo caiu 0,22% depois de uma alta mais forte. O ouro caiu 0,45% e o Bitcoin caiu 0,95%, rodando aos 85.284 dólares. Nos Estados Unidos, um dia muito positivo. O Dow Jones subindo 0,14%, S&P 500 subindo 0,79%, Nasdaq, como eu falei, subindo 1,38% e o Russell 2000, Russell 2000, subindo 0,68%, ou seja, um dia muito positivo com a expectativa de mais corte de juros para o ano que vem nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a gente ainda não acredita que em janeiro terá corte, só que teve uma fala do Galípolo que deu uma pontinha de esperança, algo distante, mas uma pontinha de esperança. A gente vai falar sobre isso também. Tesla subiu 3,44%, Amazon subiu 2,48%, Meta 2,29%, Google 92%, ou seja, um dia muito forte para as techs. As big techs se aproveitaram desse possível corte de juros. Eurostock subindo 1,16%, DAX na Alemanha subindo 1%, CAC na França 0,80% e Londres subindo 0,65%. Na Ásia também um dia muito positivo, ou seja, tudo verde. Vocês viram verde nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Europa e na Ásia. Japão Nikkei subindo 0,5%, a gente tem a Coreia do Sul ali subindo 0,60%, Hong Kong 0,23% e China subindo 0,04%. Bancos também tiveram um dia bem positivo. BTG subiu em 95, Santander 1,52, Itaú 0,51, Bradesco 0,44 e Banco do Brasil 0,19%. Os bancos se favorecendo aí de um movimento um pouco melhor, porque a gente estava vendo os bancos sofrendo muito nos últimos 2 dias, assim, mas muito mesmo por conta de juros mais altos por mais tempo. Então, se a gente tem uma perspectiva de manter juros mais altos por mais tempo, os bancos ficam meio travados ali em relação a spread, em relação a movimentar a economia, em relação a ter mais empréstimos, capital de giro. Uma vez que há uma perspectiva dos juros voltarem a cair mais rápido, eles ficam um pouco mais fortes. Bancos internacionais, aqui a gente coloca o Banco Internacional Inter, Nubank, XP, que são brasileiros, é claro, mas aqui por conta de ser negociado nos Estados Unidos. O Inter subiu 3,27, Nubank 2,55, XP 0,83. Citigroup subiu 23, Goldman Sachs 0,46, já caindo o Bank of America 0,59 e JP Morgan caindo 0,63. Aqui a gente teve como grande destaque a Brava subindo 6,16%, Suzano 5,64% e Klabin 2,32%. Na parte de queda, Direcional caiu 3,48%, Natura caindo 2,59% e Açaí caindo 2,57%. Esse é o movimento. Agora juros que também sofreram bastante. E aí mesmo com a bolsa subindo, o comportamento de juros ainda é alto no Brasil. Como eu disse, apesar de lá nos Estados Unidos poder ter uma expectativa de ter até 2 cortes de juros, então a expectativa é 1, porém quando vem uma boa notícia, o mercado já começa a falar de 2 cortes de juros nos Estados Unidos. Uma possível volta muito forte ali das taxas americanas, isso ajuda muito o mundo como um todo. Mas no Brasil, a gente não está tão confiante que vai ter corte para janeiro, talvez tenha em março, ou talvez só ali para maio, só lá para frente mesmo, lá para o segundo trimestre. E aí os juros no Brasil acabam não respondendo. Então mesmo com lá fora um dia positivo, bolsa subindo, juros caindo, no Brasil aqui bolsa subindo,
os juros ali se comportaram de lado. O DI 30 subiu 0,04, o DI 35 subiu 0,04, aliás, o DI 30 caiu 0,04, o DI 35 subiu 0,04, janeiro 27 que deu uma subida ali de 0,33%, ou seja, um impacto muito baixo por talvez não esperar tanto assim em relação aos juros caindo. Aliás, tem uma motivação também que a gente pode trazer uma parte política que pode ter ajudado um pouco a bolsa a subir. Vamos falar também sobre isso. Tesouro IPCA batendo ali de novo, IPCA mais 7,97. Esses títulos aqui são bizarros, o quanto que esses títulos por longo prazo acabam sendo títulos muito especiais, que você ganhar a inflação do período mais quase 8% é muita coisa. Juros real, juros que realmente a gente coloca no bolso além da inflação. É muito alto isso. E tem muita gente que está aproveitando essas taxas no longo prazo. Agora eu quero falar do Bradesco BBI. O Bradesco BBI ele projeta um cenário muito otimista para 2026. Ele projeta um Ibovespa em 192 mil pontos, subindo 21,7%, porque ele acredita que a Bolsa Brasileira continua descontada em relação aos pares globais e à sua própria média histórica. E de fato, quando a gente coloca o Ibovespa em dólar, está muito baixo. Ontem eu trouxe aqui que o Ibovespa não está nem entre as 10 bolsas que mais subiram no ano. Apesar dessa alta forte, tem muito lugar que subiu muito mais. Coreia do Sul subiu o dobro em relação ao nosso Ibovespa aqui. Então, ele vê ali um grande potencial de continuar subindo. Acredito que a bolsa ainda está barata. Você acha que está barata? Eu tenho minhas dúvidas quando se fala de bolsa brasileira com uma Selic a 15%, porque gastos fortes. Então, a gente é um país que está gastando muito. Uma pressão forte para a Selic cair. Uma hora a Selic vai ter que cair. Essa Selic caindo, será que o investidor estrangeiro vai ter confiança de colocar dinheiro aqui com uma Selic mais baixa? E isso que acaba deixando a gente um pouco receoso nesse cenário. Porém, tem um outro cenário que é o que o Bradesco também traz aqui, que uma Selic a 15%, a bolsa subindo. Imagina uma Selic a 10% ou a 12%, que é o que se espera ali para o final do ano que vem, algo próximo a 12, 12,25%. Se acontecer esse cenário, não libera mais dinheiro para os investidores irem para a bolsa? Esse é um outro cenário para considerar, mas eu sou um cenário menos otimista em relação a 192 mil pontos. Não acho que, mas também eu não achava que o Ibovespa bateria 150 mil pontos, até por conta do que eu trago aqui de insumos. E ano que vem é ano de eleição, né? Ano que vem é ano de eleição, é um ano pesado para o mercado. Nós estamos falando de mais de 8 feriados durante o ano. Feriados que caem ali em dia de semana. A gente está falando de Copa do Mundo, a gente está falando de eleições, está falando de um cenário de um Brasil muito distraído. Então vai movimentar alguns setores da economia, outros vão ter que tomar muito cuidado, porque vai ser um ano perigoso para alguns tipos de comércio, para alguns tipos de empresas que, se bobear, vai deixar passar ali, vai perder a mão e vai ter uma receita muito abaixo do esperado. Então tem muito empresário já desesperado com o calendário do ano que vem, tem que se preparar. Galípolis, ele deixou as portas abertas para a decisão de política monetária. Então ele traz, não há portas fechadas para a decisão de política monetária, porque o mercado já está ali, qual é a chance de Galípolis, o Banco Central, cortar juros em janeiro? É quase zero, é muito baixo. E ele falou, não, calma, não é assim, a porta não está fechada. Mas está praticamente, porque todas as comunicações que traz tem que buscar a meta de 3% e não o teto, e não os 4,5%. Então, ele está deixando uma porta uma frestinha aberta, só que uma frestinha quase impossível de se abrir, que beleza, não está fechada, mas é praticamente impossível abrir. Foi essa comunicação que o mercado entende, por isso que não mexeu com o preço. Agora, se ele falar isso e o mercado acredita, olha só, Galípolo deu aqui uma brecha e deve ter corte de juros para janeiro. Aí o mercado ia subir muito forte e não foi ali a ideia. Tivemos no México, corte de taxa de juros. Olha só a diferença. No México estava em 7,25%, agora foi para 7%. Brasil pagando 15%, México pagando 7%. Será que o México tem a metade do risco de um Brasil? Com toda certeza não. Então tem alguns aspectos que tem que considerar. Por isso que quando o investidor estrangeiro olha, ele olha México, olha Brasil, fala México pagando 7%, Brasil pagando 15%, eu vou para Brasil. Isso acaba ficando muito positivo. Mas apesar de lá, estão sofrendo um pouco com a inflação. Eleições. Isso aqui tem mexido muito com o mercado, porque cada pesquisa traz ali algum ponto de vista. A gente teve da Quest no nosso Acorda Mercado de ontem, no de hoje a gente fala da Atlas, Intel, Bloomberg.
que trouxe ali um cenário com o Lula ganhando. Então, todos os cenários que a gente tem projetado, o Lula ganha. A questão sempre é a parte da direita, porque da parte da esquerda está bem definido quem que é o candidato e a força do candidato, seja para rejeição e seja para aprovação. Tá ali, tá dado. Agora é a direita que, se quiser ganhar as eleições, tem que encontrar alguém que vai bater de frente com o Lula. E bater de frente com o Lula, nós estamos falando não só de aprovação, mas de ter menos rejeição. E a leitura do mercado é, Flávio Bolsonaro emplacando a candidatura dele, dificilmente vai ganhar do Lula por conta da rejeição do nome Bolsonaro. Então ele não carregaria, ele não conseguiria atrair votos do centro, que hoje pode tender mais para a esquerda, dependendo ali do tipo de centro que a gente pode trazer aqui, que num eventual Tarcísio conseguiria migrar isso para a direita. Então essa rejeição acaba travando ali as escolhas da direita, e o mercado ele olha e fala, caramba, eu não quero o gasto fiscal, a política fiscal do Lula por mais 4 anos. Uma política fiscal que acaba com uma economia a longo prazo, a política fiscal. Então, o mercado tem receio em relação a isso. E vamos ver como que vai ser ali até nas próprias eleições, como que ele vai trazer esse ponto, o Lula. E o que trouxe de um cenário mais positivo o Centrão ali está acompanhando toda a movimentação e está negociando a todo tempo com o Flávio Bolsonaro. Como que eu olho para o que o Flávio Bolsonaro quer para ele sair das pesquisas para a gente emplacar o Tarcísio? Então tem toda essa conversa. O próprio Ciro Nogueira, que é um dos caras ali do Centrão, que está coordenando um pouco isso, ele falou, a gente vai testar o Flávio Bolsonaro até abril e vamos ver se ele vai ganhar força, se não vai ganhar força. Depois a gente dá o que ele quer, se for o caso, e emplaca o Tarcísio. Então tá muito indefinido eleições. E vai ser assim até o último momento. Eleições 2026, se prepara, apertem os cintos, porque 2026 vai ser um ano assim de muita volatilidade e muita reviravolta. Isso aqui nós estamos falando das primeiras pesquisas que têm saído e tem trazido ali alguns cenários diferentes. E por fim, foi muito importante para o mercado hoje, foi a inflação dos Estados Unidos, o IPC vindo a 2,7%. O esperava-se 3,1% agora para novembro. Então isso quer dizer o seguinte, quer dizer que o Banco Central americano tem espaço para cortar juros. Então reforça uma expectativa de que pode ter ali 2 cortes de juros para o ano que vem. Pode trazer um alívio de um cenário legal para o Banco Central norte-americano, o Fed, cortar juros. E isso, é claro, como eu disse, movimenta todas as economias globais e é muito positivo. Não à toa as bolsas todas subiram ontem, a maioria delas subiram ontem. Com isso a gente finaliza nossa Acorda Mercado de hoje. Espero que você tenha gostado. Uma ótima sexta-feira. Então hoje é sexta-feira já, sexta-feira. A gente se vê na segunda. Um ótimo dia e um ótimo final de semana. Até segunda. Tchau, tchau.